Missão principal da formação é ajudar os membros da igreja a se encontrar sempre com Cristo e, assim, reconhecer, acolher, interiorizar e desenvolver a experiência e os valores que constituem a própria identidade e missão cristã no mundo. Por isso, a formação obedece a um processo integral, ou seja, compreende várias dimensões, todas harmonizadas entre si em unidade vital. Na base dessas dimensões está a força do anúncio querigmático. O poder do Espírito e da Palavra contagia as pessoas e as leva a escutar Jesus Cristo, a crer nele como seu Salvador, a reconhecê-lo como quem dá pleno significado às suas vidas e a seguir seus passos. O anúncio se fundamenta no fato da presença de Cristo ressuscitado hoje na igreja e é fator imprescindível do processo de formação de discípulos e missionários. Ao mesmo tempo, a formação é permanente e dinâmica, de acordo com o desenvolvimento das pessoas e como serviço que são chamadas a prestar, em meio às exigências da história. Documento de Aparecida, parágrafo 279. Olá! Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, nós estamos já terminando o segundo artigo da nossa profissão de fé, sobre Jesus Cristo. Ele que saiu humilhado quando ele esteve presente aqui na terra, o Jesus histórico, morto e sepultado, ressuscitou para o encontrá-lo daí em diante apenas na comunidade, na igreja. Agora nós estamos aguardando a sua volta, mas a sua volta com glória, com todo o poder, para renovar toda a criação, submeter tudo a Ele, como é o desejo do Pai, e aí julgar os vivos e os mortos. Então nós começamos a falar, a partir desse encontro, sobre o fim do mundo. Esse assunto do fim do mundo, né? Quanto que já rolou na história, desde os tempos dos apóstolos, porque até eles esperavam a volta de Jesus de imediato, proximamente. Mas os anos foram passando, as décadas foram passando, séculos, e aí os cristãos começaram a perceber que havia ainda muito a caminhar para que se chegue à plenitude dos tempos, o final da nossa história, quando Jesus vai voltar com poder, com glória, para o chamado fim do mundo, mas que nós precisamos estudar o que isso significa. Primeiramente, vamos então ao que nós professamos no símbolo niceno-constantinopolitano e também no símbolo apostólico, o credo, aquele mais curto. Mais uma vez eu peço licença para você, para a gente colocar o texto em latim, porque foi como ele foi redigido. E aí a gente percebe melhor o significado que a igreja quis dar desde os primórdios do cristianismo. Nós já vimos a ascensão, ascendit, subiu aos céus, já no encontro anterior. Agora, está sentado, sedet, sede. Sede também representa a cadeira, né? Um trono, a cátedra. Sentado, ac dexteram, que é à direita
do Pai, Patris, de onde, iterum, venturus est, ele vai voltar, de onde ele virá, da direita do Pai, e com glória. Não vem mais humilhado como ele saiu daqui. Há 2000 anos atrás, ele saiu aparentemente humilhado, executado, condenado. Os seus não o receberam. As autoridades do povo de Israel queriam se livrar dele e ele foi morto como um bandido, como um rebelde aos olhos dos romanos, conforme nós vimos na sua paixão. Mas agora não. Agora ele vai voltar com todo o poder, com todos os anjos. A glória que Jesus sempre teve, antes da criação do mundo. E para julgar, julgar vivos e mortos. E o seu reino é eterno, não é finis, não terá fim, para sempre, eternamente. Acaba-se o tempo, acaba-se a história. É assim a redação do símbolo niceno-constantinopolitano. Subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar, de onde há de vir, com glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Agora, já no símbolo apostólico, que é aquele primeiro, de Niceia, depois da ascensão aos céus, a de Celos, mesma coisa, sentado à direita de Deus Pai, e aqui está, Todo-Poderoso, Omnipotentes. Aqui já não diz, mas diz com glória. Significa Todo-Poderoso, Omnipotentes, de onde vai vir. A segunda vinda de Cristo é dogma de fé. No advento, no tempo do Natal, a gente já faz uma recordação da segunda vinda, porque a primeira já aconteceu. No Natal ocorreu a primeira vinda de Deus conosco. Agora nós aguardamos a segunda. Venturus est. Ele virá. Todos nós vamos participar deste dia, que às vezes nas escrituras está lá dies irae. Dia da ira, nós vamos entender isso depois, né? Temos ainda muito a conversar. Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, é o que nós chamamos de juízo final. Chamamos de juízo final porque também está implícito um juízo particular, que a gente tem logo depois da própria morte, que é também assunto para nós conversarmos e refletirmos aqui nesses encontros sequenciais. E assim nós vamos avançando no estudo da nossa profissão de fé, que é a primeira parte do nosso catecismo da Igreja Católica. Bom, depois de vermos o texto, original, no latim, que a gente vai traduzindo, vamos ver o que o Catecismo diz no parágrafo 668 a respeito desse juízo dos vivos e dos mortos. Porque nós precisamos saber como vai acontecer. Mas é bom a gente já ter assim uma noção de que o mundo não vai acabar. Tem muita gente que pensa às vezes, será que tem? Deve ter, né? Gente que pensa que o mundo vai acabar.
Quantos não acreditam nessa vida eterna no mundo? Quanta gente já passou aqui pela face da terra sem acreditar na eternidade? Poxa, sim, mas tem muita gente que acha que morreu, acabou. Aproveitar a vida aqui, enquanto ela durar, com todas as delícias, os prazeres, as conquistas que a pessoa conseguir, custe o que custar, mesmo que à custa do sofrimento alheio, mas desde que a pessoa se dê bem e tenha uma vida que seja o máximo, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Dinheiro, poder, fama, glória. Bens que passam. Mas, como diziam, consta, né, que aqueles guerreiros que iam para o Coliseu e sabiam que iam morrer, diziam: Ave César, morituri te salutant, os que vão morrer te saúdam, porque acha que morrer, acabou. Mas a fé na ressurreição é muito antiga, há milênios, como nós já estudamos e vamos ainda continuar sempre falando. Nós ainda temos os últimos artigos do credo, né? Sobre a eternidade, sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, para a gente fazer também reflexões a respeito. Mas uma certeza absoluta nós temos: o mundo não vai acabar. O fim da história humana na face da Terra, do jeito que nós conhecemos, isso sim vai acontecer. Não sabemos quando, isso é um segredo absoluto, não adianta alguém aqui e ali, como já aconteceu tantas vezes, predizer, como um profeta do Apocalipse, vai acontecer tal ano, vai acontecer daqui um tempo assim, e marca datas, e não, já foi assim tantas vezes na história. Quanta gente pensou, né, que o mundo ia acabar no ano 1000, quanta gente pensou que não chegaria ao ano 2000, já estamos no ano 2021. E outra, existe essa filosofia, esse raciocínio que a gente tem, que tem fundamento teológico. Toda a criação foi feita para a glória do Filho. Tudo foi feito pelo Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É o amor de Deus que construiu todo o universo, que não tem limites, né? Nós não sabemos o seu tamanho, mas com coisas maravilhosas, criações fantásticas que nós nem conhecemos ainda, os astros e as estrelas, as profundezas dos mares. Quanta coisa existe no mundo que nós ainda não temos conhecimento, mas nenhum conhecimento. Estamos ainda que tateando nas ciências para descobrir tanta coisa, apesar de nos acharmos já tão tecnologicamente evoluídos, mas tudo isso é a criação de Deus, e Deus fazendo, Ele diz, tudo é bom. Ele faz tudo bem. Deus não cria o mal. Deus faz tudo para a glória do seu Filho, para os outros. Deus não faz nada para si mesmo, nesse sentido de que ele precisa aumentar a sua felicidade. Não tem jeito. Deus já é super feliz, é infinitamente feliz. Mas a glória, ele vive nessa glória eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não são egoístas estas três pessoas da Santíssima Trindade. Eles querem compartilhar essas delícias com os seres humanos e com toda a criação. Então, como é que Deus vai um dia destruir tudo? Não é isso que nós aprendemos, que nós confiamos e que nós acreditamos.
tem fundamento lógico, tem fundamento teológico, inclusive com as Escrituras. Esse retorno de Cristo vai ser com glória para renovar todas as coisas. Todas as coisas serão renovadas, tudo submetido a Jesus Cristo, para desespero dos seus inimigos. Por isso que tem aquela frase lá, dies irae, dia da ira. Mas quem não deve, não teme. Por isso eu convido agora você a ler comigo esse parágrafo 668, que já é no Catecismo, artigo 7, donde virá julgar os vivos e os mortos, ele voltará na glória. Leiam comigo. Cristo já reina através da Igreja. Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Senhor é um título que só se aplica a Deus. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo principado, potestade, fortaleza e senhorio, pois o Pai pôs tudo debaixo de seus pés. Essa citação é de Efésios, mas lá em Colossenses nós temos também essa primazia de Cristo, dita pelo autor, né, dessa carta. Cristo é o Senhor do cosmo, ou seja, de todo o universo e da história. Jesus Cristo é o centro da história, de toda a história, antes e depois dele. Por isso que nós chamamos a história é cristocêntrica. Nele, a história do homem e mesmo toda a criação encontram sua recapitulação, sua consumação transcendente. Então nós vemos aí nesse parágrafo que o mundo não vai acabar, não vai ser destruído nada, porque nós, os filhos adotivos de Deus, que cremos em Cristo, seus irmãos, nós vamos também conviver com Ele na sua glória, para sempre, e com toda a criação ao nosso dispor. Continuando, nós vemos o parágrafo seguinte, o 669. Leiam comigo. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da Igreja, que é seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra, em sua Igreja. A redenção é a fonte da autoridade que Cristo, em virtude do Espírito Santo, exerce sobre a Igreja. O reino de Cristo já está misteriosamente presente na Igreja, semente e início deste reino na terra. Essa expressão de que Jesus está sentado à direita do Pai, seria ingenuidade enorme pensar, nossa, faz 2000 anos que Jesus está sentado ao lado do Pai, à sua direita. Claro, é uma expressão bíblica, gente. Estar à direita da autoridade, aqui na nossa visão da terra, é o lugar de honra. É a pessoa que tem a mais importância aqui na face da terra. Quem está à sua direita está com muita honra. É o lugar principal de uma assembleia. Claro que o Pai não está acima do Filho, Deus. Não tem essa subordinação do Cristo ao Pai como uma heresia, que nós também precisamos
falar alguma coisa a respeito num dos próximos encontros. Mas estar à direita do Pai significa que este homem que saiu humilhado aqui da terra, saiu condenado, saiu como um bandido, e até hoje, por bilhões de pessoas, é desconsiderado, é desprezado, alguém que não o respeita, não o segue, não o obedece, não ouve a sua palavra. Até hoje, esse Cristo ainda é humilhado por tanta gente na nossa história, mas este homem, com o seu corpo humano glorificado, está no lugar de honra nos céus, junto ao Pai. Por isso, Deus Pai, Deus Filho, no amor, no Espírito Santo, reinam eternamente. Então é apenas uma expressão, estar sentado à direita do Pai, onipotentes, com todo o poder. Mas ele é um homem que passou por aqui, que sabe o que é calo nas mãos, um homem que sabe o que é suor no rosto, um homem que sabe o que é opressão, que sabe o que é exploração, o que sabe não só porque é Deus, mas porque ele experimentou na carne o que é o sofrimento humano dos pobres e dos oprimidos, dos explorados. Mas esse homem está lá para fazer justiça. No fim, a justiça de Deus é soberana. É esse juízo final, como nós ainda vamos ver no próximo encontro. Mas esse Cristo foi embora? Ele está apenas lá à direita do Pai, nas delícias eternas? Não, ele continua conosco, o Espírito Santo de Deus que ele nos enviou, Jesus mesmo é Deus conosco na igreja, como nós vemos nas Sagradas Escrituras, e não há o que discutir, porque quem não acreditar que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo místico, a igreja é um corpo místico, é um edifício espiritual. Nas cartas paulinas e deuteropaulinas, isso está bem claro, bem explícito, que Jesus Cristo é a igreja, é a presença dele em nós. E nós estamos no corpo de Cristo, e Cristo está em nós. É a teologia da permanência. Jesus permanece em nós, nós permanecemos nele. É assim que nós caminhamos para o Pai. Ele que é o caminho, ele que tem essa ascensão eterna para o Pai. Nós vamos juntos, como se diz, de carona, porque nós estamos com Cristo, por Cristo e em Cristo. Jesus está presente no nosso meio. Por isso que quem está com ele e vive por ele e para ele, não precisa temer nem o juízo particular, nem o juízo final. O parágrafo 671 é o último. Vamos ler. À espera de que tudo lhe seja submetido. Apesar de presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não foi consumado, com grande poder e glória. Pela vinda do rei à terra. Esse reino é ainda atacado pelos poderes maus. É ainda, como nós dissemos há pouco. Embora esses já tenham sido radicalmente vencidos pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos e em suas instituições, que pertencem à idade presente aqui na história, a figura deste mundo que passa. Ela mesma vive entre as criaturas que até o presente gemem e sofrem como que dores de parto e aguardam a manifestação dos filhos de Deus.
É uma citação lá da carta aos Romanos, no capítulo 8. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo na Eucaristia, para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe, Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus. É uma expressão lá do Apocalipse 22, 20. Vinde, Senhor Jesus. Em todas as missas nós dissemos isso, né? Todos os filhos de Deus aguardam esse dia da justiça, quando o Senhor vai restabelecer a ordem em toda a criação. E nós vamos falar desse juízo final no próximo encontro. Permaneça conosco, se inscreva em nosso canal. A formação é necessária e imprescindível, como nós vimos no início. Inscreva-se. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.